que é um lançamento de sucesso? Quando a gente se pergunta, você vai precisar entender as 3 expectativas geradas em torno do seu lançamento. Então, eu costumo analisar o sucesso, o resultado de um lançamento a partir de 3 olhares, de 3 perspectivas sobre expectativas geradas em torno do meu lançamento. Então, vamos lá. Quais são? Primeira delas, eu olho sempre o aspecto financeiro sob o ponto de vista do modelo de negócios escolhido e do objetivo por trás daquele lançamento dentro do contexto geral. Priscila, nossa, o que é que significa essa frase? Vou até colocar aqui, ó, 3 expectativas. 3 perspectivas de expectativas gerais. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso daqui, né? Aspecto financeiro sob o ponto de vista do modelo de negócios escolhido e do objetivo por trás daquele lançamento dentro do contexto geral. O que é que isso significa? Veja, a depender do tipo de modelo de negócios que eu tenho, vamos supor que eu tenha um modelo de negócio em que eu tenha só um produto vendendo na minha esteira de produtos. Eu só vendo um produto, minha empresa vive de um produto. Ou não, às vezes a minha empresa, ela lida muito com o que o mercado chama de LTV, o Lifetime Value, né? Que é garantir que a jornada do cliente ela se perpetue pelo maior tempo possível dentro da empresa. Como é que eu faço isso? Eu fico vendendo vários produtos para ela. Então, assim, vai depender de qual é o seu modelo de negócio. Né, como é que é essa empresa que você está criando? Por mais que às vezes a gente olhe para o nosso negócio como algo muito simples, e principalmente no começo, né, a gente tem essa perspectiva de que, não, mas como assim empresa, né? A gente nem se sente empresário direito, às vezes, quando está começando, porque parece ser tudo muito amador, mas o ideal é que você já olhe, sim, para aquilo que está de pé como uma empresa propriamente dita. E aí você tem que entender como é que é hoje o seu modelo de negócios, como é que você ganha dinheiro? Né? E quando a gente pensa em modelo de negócios, a principal pergunta é essa: como é que a gente ganha dinheiro? E ganha dinheiro para pagar as contas, e ganha dinheiro para reinvestir, e ganha dinheiro para poder tirar um pouco de lucro, porque afinal de contas a gente não trabalha só para pagar conta, a gente começou um negócio próprio, não só para ser dono do nosso nariz, para ter liberdade geográfica, mas também para ter liberdade financeira, para poder construir uma prosperidade financeira, não é? É por isso que a gente aceita o risco. Então, você precisa entender qual é a forma que você encontrou com o seu negócio de ganhar dinheiro. E aí, a partir desse modelo macro, você vai entender como é que aquele lançamento específico, ele vai encaixar-se, né, quase que como uma peça de quebra-cabeça naquele modelo de negócios geral. Então, para que fique fácil, eu vou trazer aqui, né, o que na maioria das vezes, o que significa isso? Na maior parte das vezes, um lançamento precisa gerar receita suficiente para, vamos lá, cobrir os investimentos feitos. 2, cobrir os custos de produção do produto. 3, cobrir os custos de manutenção da operação. 4, cobrir o pagamento dos impostos, obrigações e taxas. 5, sobrar o necessário para reinvestir. E aí, 6, sobrar, no final de todos esses, né? De 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No final desses 5 pontos, ainda tem que sobrar o dinheirinho para quê? Que é o que eu acabei de falar. Sobrar o suficiente para distribuir lucro para os sócios. Via de regra,
isso daqui é o que acontece na maior parte das vezes. Sob o aspecto financeiro, sob as lentes do aspecto financeiro, via de regra, para você entender que o lançamento foi bom, olha só, o faturamento precisa gerar receita suficiente para A, B, C, D, E e F. Às vezes, né, principalmente no início, pode ser que esse último aspecto aqui, que é o do lucro, possa ficar um pouco prejudicado. Então, pode ser, né, que ao longo dos primeiros anos, o dono do negócio, ele trabalhe para pagar as contas, para pagar para si, às vezes, só um prolabore para manter, né, manter a comida em cima do prato, a mesa, e aí ele pega todo o valor que sobra e reinveste no negócio, para fazer aquele raciocínio que o mercado chama muito popularmente de montinho-montão, não é? Que você vai, coloca um pouquinho, volta, tudo que volta você coloca, porque isso, quanto mais teoricamente você investe, mais aquele negócio cresce. Então, você está enxergando com uma mentalidade de longo prazo, você espera distribuir lucro lá na frente. Via de regra, é isso que acontece. Priscila, por que você falou na maioria das vezes? Porque via de regra, né? Não é sempre que o aspecto financeiro ele vai, né, precisar disso daqui? Não. Dependendo do caso, se você trabalha com o seu modelo de negócios, se você trabalha com muitos produtos numa esteira, você vê, por exemplo, grandes máquinas do mercado. Vou te dar um exemplo: Empíricos. Às vezes a Empíricos ela vai fazer lançamentos gigantes com altos investimentos que não focam necessariamente nisso daqui. Não foca em cobrir investimento, não foca em cobrir custos de produção de serviço, não foca naquele lançamento cobrir custos de manutenção da operação, não foca em verba para reinvestimento, não foca em lucro para dividendos. Foca em quê? Em trazer novos clientes, em trazer novas pessoas para dentro da esteira. Por quê? Porque o modelo de negócio deles inclui fazer com que aquela pessoa entre primeiro por um produto mais barato, normalmente conhecido como front-end, e aí, com o passar do tempo, depois que se conquista o cliente, aí sim, quando que eles vão ganhar dinheiro? Eles vão ganhar dinheiro nas novas vendas para aquela pessoa. Então, existem vários estudos que demonstram que uma pessoa que compra de você uma vez, se ela gosta daquilo que ela comprou, ela tem uma tendência de comprar novamente, né? Passou o cartão uma vez, tem muita gente que fala disso, oferta abre carteira. Fez o cliente abrir a carteira uma vez, ele gostou da experiência, o que temos de chance? Que ele compre de novo, que ele passe a carteira de novo. Então, em alguns modelos de negócio, pode ser que tenha sentido ter até prejuízo com aquele determinado lançamento. E aí é que tá. Por isso que eu coloquei aqui, vou até voltar aqui na tela. Por isso que eu coloquei aqui, principalmente para você, né, que está começando agora, isso daqui é a regra. Isso daqui é a regra. Agora, dependendo do modelo de negócios escolhido e do objetivo por trás daquele lançamento dentro de um contexto que é geral, pode fazer sentido outra coisa sobre o aspecto financeiro. Tá? Então, é estar muito ciente se aquele lançamento ele foi feito para dar lucro, ele foi feito mais para qual o objetivo, né? Olha, Priscila, eu não é que eu quero ter prejuízo, eu não sou uma empíricos da vida, mas às vezes eu só quero testar uma oferta. Se der menos faturamento, ou seja, se der pouco lucro, para mim tá bom. Ah, se só custear produto, se só ajudar a manter os custos da operação, tá bom, entendeu? Não precisa nem sobrar para reinvestir, não precisa nem sobrar para gerar lucro. Aí é você que vai entender. O mais importante é ter essa clareza sobre qual foi o modelo de negócios que você decidiu abrir, que você decidiu seguir, e entender como que aquele lançamento se encaixa dentro do contexto. Tá? Então, essa é a primeira lente importante para a gente saber se o lançamento ele foi bom ou se ele não foi bom. Agora, vamos lá sobre outro aspecto, segundo aspecto aqui, o aspecto da repercussão no mercado.
Isso tem um nome em inglês bonito, né? Que gera respeito quando a gente fala, que é branding. Como é que esse lançamento ele auxiliou, ele ajudou, ele reforçou o posicionamento da marca? Então é isso que precisa se pensar. O lançamento, principalmente o evento de lançamento, ele é normalmente algo que causa, né, um movimento dentro do mercado em que as pessoas olham mais para você. Você chama atenção quando você faz um evento de lançamento, você atrai os olhares do mercado para você. Então, ao final, o lançamento, o evento do lançamento, ele agregou no valor da sua marca, reforçou o posicionamento que você estava querendo construir, né? Às vezes a gente vê algumas ofertas tão agressivas, tão apelativas, que no final do dia pode ser que até se venda mais com aquela oferta. No entanto, pensando no longo prazo, aquilo dá prejuízo, aquilo reza contra a marca, depõe contra a marca. Então, o segundo aspecto, a segunda lente pela qual a gente precisa olhar nesse microscópio para entender o que é o lançamento de sucesso, é compreender se aquilo fez bem para a marca, se aquilo levantou a marca, se aquilo está agregando para o posicionamento que ela quer construir. E eu não estou querendo dizer nem só sobre o aspecto moral, ético, valorativo, eu digo inclusive de posicionamento estratégico. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu faço um lançamento e eu dou um descontão, 90% de desconto. Eu vendo a beça. Aí quando eu fecho o carrinho, eu percebo que eu atraí um público diferente daquilo que eu queria para minha marca. Eu queria construir, por exemplo, uma marca boutique, uma marca diferenciada. E aí, de repente, eu estou começando a misturar muito as audiências, muito público-alvo. Veja, não tem problema, né, teoricamente, eticamente, moralmente eu dar desconto, mas eu estou caminhando ali com aquele evento de lançamento que eu acabei de fazer, que pode até ter dado um baita lucro, eu estou caminhando para um lado completamente diferente do que eu havia imaginado inicialmente para o posicionamento da minha marca. Então, o segundo ponto é entender realmente o que deu o que gerou de repercussão e como é que normalmente a gente entende essa repercussão, né? Eu acho que o primeiro ponto é realmente ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o mercado, a audiência. Então, é ficar de olho no tipo de público que foi atraído ao longo do evento, né? Pelos comentários nas lives, nos posts, nos envios dos directs, o que é que o mercado, como é que o mercado se comportou. Então, o primeiro ponto é uma atenção mesmo ao movimento do mercado ali, enquanto o evento está acontecendo e logo em seguida ao encerramento do carrinho. E o segundo ponto, vale lembrar, é também a pesquisa que a gente faz com os nossos alunos assim que eles entram no nosso produto. Então, a gente já falou sobre isso algumas aulas aqui dentro do canal, sobre a necessidade de fazer onboarding com os nossos alunos, que é um processo de boas-vindas para que a gente possa, em primeiro lugar, acolher os nossos novos clientes e, em segundo lugar, também ouvir se a gente está atraindo, né? Se as pessoas que estão comprando da gente são realmente as pessoas que a gente queria ter atraído. Você consegue validar o desenho da persona ali, você consegue validar o seu discurso, sua oferta ali. Então, é ouvir também os seus clientes, ouvir as pessoas para quem você vendeu, tá? E o terceiro aspecto para a gente entender se o lançamento ele é de sucesso ou não, é um aspecto que também poucas pessoas falam nesse mercado. É o aspecto da satisfação pessoal, ou seja, eu não estou falando aqui nem de uma esfera profissional, estou falando aqui de uma esfera pessoal. Então, é a satisfação pessoal das pessoas-chave envolvidas no processo. Principalmente aqui, né, a gente vai falar do especialista e dos profissionais dos bastidores. O que eu quero dizer com isso? Estava conversando esses dias aí com um grande amigo, Leandro Aguiari, e a gente estava falando sobre isso. Ele falou, cara, mana, ele me chama de mana,
Nossa, lançamento é um processo exaustivo demais, acaba com a gente. A gente estava batendo um pouco papo sobre isso, né? E é mesmo. Lançamento é desgastante. Então, veja, não adianta nada a gente preencher o primeiro aspecto, né, da check, gabaritar o primeiro aspecto, que é o financeiro. Ganhamos rio de dinheiro. 2, agregou a repercussão do evento na construção da minha marca. Mas 3, todos os profissionais envolvidos estão absolutamente infelizes, né? Eles estão doentes, eles estão, enfim, miseráveis emocionalmente, do aspecto pessoal. Todos estão vendo sua vida em termos de saúde, espiritualidade, vida familiar indo para o ralo. Às vezes acontece da gente precisar desequilibrar algumas áreas da vida, principalmente quando a gente começa a empreender. Às vezes acontece da gente precisar desequilibrar e sacrificar algumas áreas da nossa vida, alguns luxos, né? A gente precisa pagar alguns preços, isso faz parte. O problema é que às vezes eu vejo gente que já está nesse mercado há anos e toda vez é a mesma coisa. Toda vez que lança, as pessoas se sentem assim muito, muito, muito acabadas. Então tem que se pensar por que isso acontece, né? Como que dá para a gente tentar se adaptar para que o lançamento não seja esse processo tão emocionalmente, psicologicamente, fisicamente desgastante. Um pouco desgastante vai ser, isso faz parte, isso é o nosso trabalho, mas a gente precisa entender qual que é a linha, né, o limite, porque chega a ser limítrofe o aceitar o desconforto natural que todo trabalho, né, não é assim, em virtude de ser trabalho, não é hobby, né? Em alguma medida, todo trabalho exige algum sacrifício, mas existe uma linha aí limítrofe entre a insanidade. E a gente precisa aprender a entender. Poxa, como é que ficou isso? Como é que ficou a satisfação pessoal? Todo mundo gostou do resultado? A que custo que a gente conseguiu fazer esse lançamento? Como é que a gente consegue melhorar isso em termos de planejamento, de organização? A gente já vai falar dos 5 pilares e a gente vai falar desses pontos que são importantes. Mas é preciso entender, inclusive também entre essas pessoas chaves. Por quê? O que acontece? Às vezes aconteceu tudo, o resultado foi legal, as pessoas estão felizes individualmente, mas em grupo tá um caos. A equipe quer se matar, o especialista não está feliz com os profissionais de bastidores, ou os profissionais de bastidores não estão felizes com o especialista. Então é preciso se atentar a isso também quando a gente fala de um lançamento de sucesso. Para mim, Priscila, o lançamento de sucesso só pode ser considerado lançamento de sucesso quando analisado sob essas 3 perspectivas que eu acabei de ensinar para vocês. E é claro que isso tem a ver com as minhas expectativas. Lembrem do que eu falei no início dessa aula, a gente metrificar sucesso tem tudo a ver com a gente entender quais eram as nossas expectativas. Na minha visão, com relação às minhas expectativas, todas as vezes que eu vou analisar um lançamento, eu penso nisso. No aspecto financeiro, se aquele lançamento bateu ali o objetivo que eu tinha dentro de um zoom out do meu modelo de negócios. 2, se aquele lançamento levou a minha marca para onde eu quero levar minha marca, né? Se ela me fez chegar mais perto daquilo para onde eu quero levar, ou se ela me empurrou para longe da onde eu quero chegar. E o terceiro é o aspecto emocional, psicológico. Porque se for o caso, às vezes, a gente gabarita o item 1, item 2, mas o item 3 é tão ruim que a gente até larga o projeto, eventualmente.